Trump. E é claro que a gente lembra daquela última cena que veio aí dos Estados Unidos, quando o Donald Trump estava trabalhando no McDonald's, e aí ele atendeu até uma brasileira que falou: ai, não deixe os Estados Unidos se transformarem no Brasil e tudo mais. O que você ouviu desses brasileiros que apoiam Donald Trump? O que está por trás desse apoio? Fabiola, olha, na semana passada a gente tinha ouvido brasileiros que votam por Kamala Harris, né? E aí, eleitores brasileiros, o que são esses brasileiros? Brasileiros que estão aqui já há muito tempo, conseguiram a cidadania e, claro, têm o poder, o direito de votar, claro, tendo obtido a cidadania americana. Então, é absolutamente regular, não tem há nada absurdo nessa realidade. Semana passada nós ouvimos quem votou ou vai votar por Kamala Harris, e essa semana eu fui ouvir justamente os eleitores de Donald Trump. E aí, esses dois casos que eu coloquei nessa matéria, eu acredito que são bastante emblemáticos, eu diria, de um posicionamento. O primeiro deles é um empresário brasileiro que tem uma explicação muito econômica para a escolha dele por Donald Trump. E ele conta a história dele. A história dele é um investidor, ele abriu uma empresa que vende pias, pia de banheiro, de cozinha, etc. E dizia: olha, quando eu abri a minha empresa, eu sofri a concorrência dos produtos chineses. E aí, Donald Trump veio em 2016 e colocou tarifas sobre os produtos chineses e a minha empresa foi beneficiada. Ou seja, ele aqui nos Estados Unidos vendendo, porque, claro, as medidas protecionistas do Donald Trump, aquelas medidas que causaram uma guerra comercial, etc., tudo aquilo ali, aquilo tinha beneficiado a ele. Então, ele faz uma explicação, vamos dizer assim, muito mais econômica. Eu não estou aqui defendendo, hein, antes de mais nada. Estou aqui relatando quais são os argumentos que os brasileiros aqui utilizam para justificar o seu voto em Donald Trump. E a outra personagem é uma entrevista também com uma brasileira que mora aqui em Nova York e que diz que, entre outras coisas, a questão da imigração, ela não sente Donald Trump como uma ameaça aos imigrantes e diz, inclusive, que existe uma invasão de imigrantes aos Estados Unidos, inclusive propondo dizendo de uma forma muito clara que as fronteiras precisam ser fechadas. Isso, claro, na entrevista dela. Insisto, não estou aqui defendendo ou não defendendo, estou aqui colocando, e que eu tinha muita curiosidade, sinceramente, Fabiola, de saber qual é o posicionamento desses brasileiros, que são, obviamente, ou foram, pelo menos em algum momento, imigrantes, hoje são cidadãos americanos. Tem um elemento nessa história que é muito, e tem sido muito debatido aqui nos Estados Unidos, que é o voto dos latinos. Né? O voto dos latinos, tradicionalmente, foi ao Partido Democrata. E aí, o caso mais claro era a Flórida, com a Hillary Clinton em 2016. E o que vem acontecendo nesses últimos 10 anos é uma migração de uma parte desse voto latino também para o Trump. E aí você tem, claro, ainda a maioria dos latinos vota pelos democratas, vai votar por Kamala Harris, a maioria, mas essa distância foi diminuída. Então você tem grupos como Maracas for Trump, né? Maracas, aquele instrumento latino-americano, que basicamente é um grupo de pessoas. No outro dia, no comício aqui em Nova York, eu vi latinos com camisetas escritas Latinos for Trump. Então, existe essa população ela reduziu um pouco do seu apoio aos democratas e migrou. São várias as explicações, mas tem uma que talvez, e é isso, são os analistas, não sou eu que estou dizendo, mas os analistas mostrando que o que a campanha Trump conseguiu nos últimos anos foi colocar imigrante contra imigrante. Ou seja, dizendo aos imigrantes que já estão nos Estados Unidos com poder de voto, dizendo a eles: cuidado, os novos imigrantes eventualmente vão roubar o teu posto de trabalho. E aí, claro, óbvio. Agora, Agora, Jamil, a o propósito Jamil, desse. o Jamil, ah, Perdão, Fabiola. não, só um pontinho, ô Josias, porque ele estava falando sobre a questão toda econômica, que é o que citam esses eleitores de Trump, mas eu me lembrei de uma coluna que você acompanhou um dia a campanha de Trump, inclusive você levou o seu filho, e você voltou muito impressionado com o conteúdo ideológico
disso. Eu queria só que você nos explicasse um pouquinho disso. Essa questão mais ideológica que a gente vê muito presente aqui no Brasil, quando você vai ouvir os eleitores da extrema-direita, que isso é citado, claro que a questão econômica é um dos pontos, mas isso é muito citado, né? Aí você também ouve isso. Como é que você conecta essas falas desses eleitores brasileiros com o que você viu na campanha real de Trump? Olha, Fabiola, é muito impressionante porque eu passei 9 horas naquele comício, mas também nos bastidores, uma espécie de esquenta, né? Acho que a gente entende o esquenta aí no Brasil, e também o pós-comício já, né? Com todo mundo na rua, etc. E é muito claro que sim, existe um fator muito claro de uma visão de mundo, né? É essa visão de mundo e uma rejeição a uma outra visão de mundo, que é uma visão talvez mais progressista, com maiores aberturas, mais direitos, etc. Eu fiquei muito impressionado, porque no meio daquela festa, e foi uma festa, tá? Então, antes de mais nada, é importante a gente entender, como meu filho, que ficou do meu lado 9 horas, coitado, mas eu fui vacinado, tá? Só para vocês ficarem tranquilos, o objetivo era esse. Ele me dizia a cada tanto, papai, as músicas são muito boas. E é verdade, era uma festa. Aquilo ali era uma festa. Mas que levantava o público quando as palavras ou as palavras de ordem eram de ódio, eram de xenofobia, eram de racismo. Né? Então, palavras como deportação já, ou frases, né? E coisas extremamente duras em relação a alguns, talvez, que estavam ali mesmo naquele local. Então, é uma visão de mundo completamente diferente e uma promessa, e essa é a parte, vamos dizer assim, da narrativa que foi construída, uma promessa de retornar a um momento da história americana quando pseudo, uma pseudo-fantasia de que tudo era melhor. Ninguém consegue identificar quando é esse momento, quando a America was great again, quando os Estados Unidos foram grandes de novo. Ninguém consegue fazer essa identificação. Então, é realmente uma construção de uma narrativa baseada em uma proliferação impressionante de mentiras, né? E essa é a realidade, com a promessa de que algo vai voltar a ser como era antes. O que me chamou também a atenção, Fabiola, e isso também fica muito claro para quem, inclusive, tem uma amiga que foi num 7 de setembro do Bolsonaro, Juliana Monteiro, uma escritora, e ela também contava isso muito. Você perguntou da relação com o Brasil. O que eu senti é que aquelas pessoas no Madison Square Garden, para elas, o que eles estavam fazendo era revolução. Eles têm o sentimento de que o status quo, que é, vamos dizer assim, a realidade atual, ela precisa ser modificada. E eles são a revolução. A revolução, claro, ultraconservadora, de retirada de direitos, etc, etc. Mas eles se apresentam não como vamos manter o status quo, não, o status quo é o que nós não queremos. Nós queremos uma revolução cultural, uma revolução de valores, voltando ao sei lá o que era. Né? Agora, só para completar, um elemento muito forte também daquele comício, que eu acho que também é um debate muito constante, a questão do racismo, obviamente. Aí, olha só o que aconteceu no momento do comício, foi bastante espetacular, espetacular não do lado positivo, mas é quando, de repente, os oradores que subiram ao palanque, dizendo para aquela população de maioria branca, dizendo a cor da pele não importa, vocês precisam ter empregos independente da cor da pele. Nós não podemos votar numa pessoa baseada na cor da pele. Olha só que impressionante. Se você pega aqueles discursos do movimento dos direitos civis nos anos 60, Martin Luther King e tantos outros, dizendo a cor da pele não importa, justamente contra o racismo, para dizer os negros americanos, os afro-americanos precisam ter direito a ter direitos. Hoje, o discurso é justamente desses brancos, ou pelo menos de uma maioria branca, dizendo: olha só, vocês estão sendo preteridos, porque vocês não têm a cor certa, vocês são brancos. Enfim, é tocar a um público que, por algum tempo,
achou que talvez está perdendo espaço. E é essa a aposta do Trump nesse momento. Ora, Jamil, você mencionou há pouco o eleitorado latino, né? Achei muito curioso o figurino do Trump num comício de ontem à noite. Ele apareceu vestido de gari, né? Isso. E a vestimenta dele evoca uma grande polêmica dos últimos dias, né? Iniciada aí por um comediante que fez uma piada ridícula, fez piadas ridículas, né? Num comício, é, chamando a Porto Rico de uma ilha de lixo, né? Do lado do Trump, quer dizer, na prática ele jogou ao mar o eleitorado, em tese, o eleitorado porto-riquenho, que é grande, né? Sobretudo naqueles estados pendulares e tal. Aí veio o Joe Biden e fez lá um comentário tão infeliz quanto, né? Que disse, olha, o único lixo que eu vejo são os eleitores dele, né? Ele comparou metade dos Estados Unidos que está votando no Trump, ele tratou como lixo, né? Daí a vestimenta do Trump de ontem, né? Estava vestido de lixeiro. Esse tipo de coisa pode ser explicado pela necessidade de conquistar esses votos que vão decidir a eleição, o voto dos estados pendulares, que hoje são nichos, né? São os latinos, são os negros, é isso que explica essa polêmica extraordinária em torno do lixo? Olha, Josias, perfeita a tua colocação, porque ele não só apareceu como um gari no comício, ele chegou ao comício num caminhão de lixo, né? E ele falou com a imprensa de dentro do caminhão, do local, não me lembro se ele estava no local do motorista ou do lado, não, estava do outro lado do motorista, falando com a imprensa de dentro de um caminhão de lixo. Então, assim, vamos tentar colocar em números isso tudo que você falou. Na Pensilvânia, que é um estado absolutamente chave nessa eleição, porque, só para vocês entenderem, precisa ter 270 votos no total para você ser eleito, etc. Tem todo o colegiado de eleitores, é bastante complicada a eleição, mas, enfim, só para resumir aqui, quem ganhar a Pensilvânia nessa eleição tão apertada, basicamente tem 90% de chance de vencer as eleições. Muito bem. Na Pensilvânia, Josias, existem 500 mil porto-riquenhos. 500 mil. Então, não é uma polêmica sobre Porto Rico, é uma polêmica sobre a situação justamente dos eleitores nas periferias de Pittsburgh, de tantas outras cidades ali da Pensilvânia. Então, como história, é muito interessante que esses latinos estão sendo tão cobiçados. Olha, eu sou mais latino do que ela, hein? Não, e ela fala, não, eu que sou mais latina do que ele. Enfim, essa concorrência que está tendo. Em outros estados, que ali também é uma disputa muito grande, não tem o mesmo peso da Pensilvânia, se eu não me engano, no Arizona, 20% dos eleitores são latinos. Ou seja, você tem um impacto real em relação a toda essa eleição. Para colocar num outro número aqui, 66 milhões de americanos, e aí eu falo americanos porque eles de fato têm cidadania, são de origem latina. 66 milhões. Então, só para a gente colocar também uma perspectiva, eu brinco aqui em casa, porque eu tenho dois espanhóis que moram comigo, né, meus filhos, eu digo, tem mais gente falando espanhol nos Estados Unidos do que na Espanha, que tem 40 milhões de habitantes. Né? Então, é realmente um eleitorado fundamental para os dois lados. A grande tragédia do Partido Democrata é que em 2016 a Hillary ganhou na Flórida sem nenhum problema. Hoje, a Flórida ou pelo menos quer ser colocada como já de maioria republicana. E aí tem um outro detalhe, que aí envolve política externa, inclusive. Ontem teve uma votação aqui na ONU da resolução que condena o embargo contra Cuba. Olha só, a resolução passou com 187 votos a favor, condenando o embargo americano contra Cuba. Só 2 países votaram por manter o embargo contra Cuba. Estados Unidos, obviamente, aquele que impõe, e Israel. São os únicos 2 países. Agora, por que, por exemplo, a Hungria, de extrema-direita, Viktor Orbán, vota contra o embargo? Por que tantos aliados americanos votam contra o embargo? A Austrália, o Japão, a Alemanha, tantos outros, e os americanos não. Os americanos mantêm. Um dos motivos é porque, no meio de uma eleição, você não quer perder o voto dos anticastristas na Flórida.
Então, isso volta à eleição. Isso não tem nada a ver com Cuba. Como o comentário sobre Porto Rico não tem nada a ver com Porto Rico. Tem a ver com o eleitor latino que vive aqui e que olha para tudo isso. Agora, o que Trump conseguiu de uma forma extraordinária não no sentido positivo, mas é uma estratégia impressionante, é dizer aos imigrantes que já estão aqui e que podem votar que a ameaça a eles são os outros imigrantes. E isso é Incrível isso. muito impressionante como estratégia. Ó, eu queria até